Israel está pronto para segurar esse confronto o tempo que for necessário. A Uhum. sobrevivência, né, a continuidade de Israel depende disso. O Irã, por si só, já é uma força, acredito, pelo menos em territorial, bem maior que Israel, né? E populacional também. Se entram aliados pró-Irã, sei lá, vou chutar alguns vizinhos ali que são simpáticos, talvez, né, do mesmo regime, Rússia, talvez China, Israel sucumbe, ou você acha que os Estados Unidos, como aliado direto que tem, compra juntamente essa guerra e ela escala? Olha, eu vou responder sem dar muitos detalhes. Primeiro, não subestimem a capacidade militar do exército de Israel. Nós já demonstramos, acho que durante esses últimos 2 anos, as capacidades da inteligência de Israel, as capacidades militares do exército de Israel. Segundo, nós estamos preparados, determinados, nós temos planos para como essa guerra iria começar, como ela vai continuar e como ela vai terminar. E nossas operações no Irã estão indo exatamente da forma como preparamos. Talvez até de uma forma mais otimista do que nós planejamos. Nós temos muito sucesso em nossas ações. Nós já eliminamos em 40 segundos, nós eliminamos mais de 40 generais e líderes do regime iraniano. Como eu disse, nós já eliminamos mais de 80% da defesa aérea. O Irã está cego em relação a nossos caças no território iraniano. O Irã consegue talvez escutar os motores de nossos caças, mas o Irã está cego em relação aos nossos caças. Nossos caças estão atuando no Irã com total liberdade operacional. Nós já destruímos diversos centros de produção de mísseis balísticos. Inclusive, um deles estava prestes a produzir 1.500 mísseis. E é o mesmo centro de produção que produziria as ogivas nucleares do regime iraniano. Não. Nós já atacamos usinas nucleares, nós já acabamos com mais de 300 lançadores de foguetes. Mais de 60% dos lançadores de mísseis do Irã já foram atingidos. Veja, na Guerra dos 12 Dias, cada vez que o Irã lançava seus mísseis em direção a Israel, era uma quantidade de centenas de mísseis de uma vez só. Nesse momento, o Irã consegue lançar 20 mísseis por dia em direção a Israel. O senhor acha que o estoque do Irã diminuiu, então, os lançadores, consideravelmente? Então, é muito mais fácil atingir os lançadores do que atingir os mísseis. Sem lançadores, não consegue lançar os mísseis. E nós já atingimos mais de 60%. E cada vez que o Irã lança seus mísseis, esse lançador tem grande chance de não ser usado pela segunda vez. Porque nós conseguimos atingir os lançadores que lançam os mísseis em direção a Israel. Então, nós aqui em Israel temos muita cautela. Nós entendemos, a população civil está passando por uma situação muito difícil. Mas nós entendemos que precisamos passar por isso para ter um futuro melhor. Porque o dia que o Irã estiver mais fraco, é o terrorismo do mundo que vai estar mais fraco. Esses lançadores não são móveis, Major? Que eles utilizam e já muda de posição? Todos os lançadores em cima de caminhão? Mesmo assim é possível localizar eles? Rodrigo, não subestime a capacidade do exército israelense. Nós já abatemos 60% e cada dia nós estamos atingindo mais lançadores de mísseis do regime iraniano. Eles estão passando uma dificuldade operacional enorme, estão passando um desespero, e isso é o que foi um dos fatores que fez com que o regime iraniano lançasse seus mísseis em direção a 13 países aqui na região. Porque está entendendo a dificuldade de lançar seus mísseis em direção a Israel. E as bases no subsolo? É possível identificar onde elas estão e destruir elas? É fácil chegar até elas? Eu não diria que é fácil, mas eu também não diria que é impossível. Nós temos planos operacionais, estamos agindo exatamente da forma como planejamos. Existe alguma preocupação sobre o Estreito de Hormuz? Eu ouvi falar que a França está ajudando, mandou navios para lá, que eles vão tentar liberar o Estreito de Hormuz. Isso vai acontecer? Olha, essa não é uma preocupação somente com Israel. Eu acho que o Brasil tem que estar preocupado, o mundo tem que estar preocupado. Isso mostra como o regime iraniano não tem limites e age para afetar o mundo todo quando está em desespero. Esse é mais um exemplo da forma como age o regime iraniano. Mas tem uma preocupação de Israel em liberar o Estreito. A preocupação de Israel é com o futuro existencial do Estado de Israel. É muito importante que todos entendam.
Eu acho que essa ficha ainda não caiu Sim. com o povo brasileiro. A inação de Israel pode trazer o fim do Estado de Israel. Nós estamos empenhados em garantir o futuro existencial do Estado de Israel. Exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento. O Irã tem 3 pés a ameaça do Irã para o futuro de Israel: os mísseis balísticos, o programa nuclear e o patrocínio dos grupos terroristas. E nós estamos atingindo um por um nós estamos atingindo para que o regime iraniano não continue sendo uma ameaça imediata para o futuro existencial do Estado de Israel. Vocês já identificaram crimes de guerra cometidos pelo Irã? Todos os dias o Irã comete crimes de guerra. O Irã lança seus mísseis em direção às zonas urbanas, zonas residenciais. O Irã não lança seus mísseis em direção a alvos militares. São zonas residenciais. Os mísseis iranianos são de alta precisão. Quando eles se explodem em zonas civis, é porque o Irã decidiu lançar os mísseis em direção às zonas civis. Quando o míssil se explode em uma cidade, em uma zona residencial e atinge dezenas de apartamentos, é porque o Irã decidiu lançar o míssil em direção a essa área residencial. E o senhor, como advogado do Exército, é possível fazer algo depois da guerra em relação a esses crimes de guerra? Com certeza, mas nesse momento, Não a é nossa preocupação. preocupação é com o nosso futuro existencial. Nós não podemos permitir que o Estado de Israel seja exterminado para depois tentar acusar o regime iraniano nos tribunais internacionais. E o senhor tem preocupação disso acontecer com Israel, no caso de Gaza? Israel ser julgada por crime de guerra cometido em Gaza? Ou isso é uma narrativa e isso não existe? O Estado de Israel tem um compromisso absoluto com as normas internacionais. O Exército de Israel, diferente de nossos inimigos, nós atuamos de acordo com todas as normas internacionais. Você pode me fazer qualquer pergunta, você pode entrar em qualquer questão e eu estou aqui para te responder. Não tem nenhuma acusação que não tem uma resposta, não tem nenhuma afirmação, nenhuma narrativa contra a atuação do Exército de Israel que não tem uma boa explicação. E eu estou aqui para isso, aberto para qualquer pergunta. O senhor viu as fotos de Gaza, como a Gaza se encontra hoje? Foi Isso completamente arruinada, né? Destruída, completamente destruída. Rodrigo, isso é uma tragédia. Mas você viu as casas que tinham dentro delas túneis subterrâneos do Hamas? Você viu que essas casas tinham mísseis que de lá eram lançados em direção ao território israelense? Você viu que os terroristas do Hamas utilizavam essas casas para se esconder com roupas civis contra o exército de Israel? O que aconteceu em Gaza é uma tragédia. Civis pagando o preço da guerra é uma tragédia. Mas é muito importante que todos entendam. O fato de civis morrerem em guerra não quer dizer que foi cometido um crime de guerra. Infelizmente, não existe guerra que civis não pagam o preço da guerra. A pergunta não é se civis morrem em guerra. Em todas as guerras morrem civis. A pergunta é se os civis são os alvos do exército. Essa é a pergunta. Se você perguntar para o porta-voz do Hamas, ele vai dizer claramente, ele não vai nem tentar esconder, que os civis são os alvos do Hamas. Inclusive, no 7 de outubro, eles atacaram soldados israelenses, Rodrigo. Ou eles atacaram civis que estavam numa festa. Eu acho que aqui a gente pode concordar, certo? Sim. Eu vi, teve uma entrevista que o senhor fez com Cabrini, há um ano atrás, onde ele te pergunta sobre o dia 7 de outubro, né? Você fazendo parte das forças especiais, como que o Hamas conseguiu entrar em Israel? O senhor falou pro Cabrini que estava investigando, né, que isso seria esclarecido o mais rápido possível, e assim que fosse esclarecido, isso ia ser entregue para a população. Já foi esclarecido? Como que o Hamas conseguiu entrar em Israel? Isso foi facilitado? Olha, não tem dúvida que foi um erro operacional do Exército de Israel. Nós não temos aqui, nós precisamos de alguns dias para poder explicar todos as verificações, as análises que foram feitas em relação a isso. Mas eu vou falar de um ponto. Um dos maiores erros no 7 de outubro é que nós acreditávamos que o Hamas ama seu povo mais do que odeia Israel. Nós acreditávamos que enquanto 17.500 palestinos entram todos os dias em Israel para trabalhar em Israel, recebendo um salário de até 6 vezes maior do que poderiam receber em Gaza, enquanto os civis de Gaza, 7.500, entravam em Israel para receber tratamentos médicos todos os anos nos hospitais israelenses. Enquanto o dinheiro entrava na faixa de Gaza para o Hamas, nós acreditávamos que o Hamas não iria cometer um ataque terrorista tão cruel como fez no 7 de outubro. E esse foi nosso maior erro. E por isso nós interpretamos nossas informações de inteligência de uma forma errada, e hoje nós sabemos que o Hamas odeia Israel muito mais do que ama seu próprio povo. E é por isso
que o Hamas se sentiu confortável em cometer o 7 de outubro, mesmo sabendo que sua população não poderá mais trabalhar em Israel, não poderá mais receber tratamentos médicos em Israel, e mesmo assim cometeu o ataque do 7 de outubro. Mas nós estávamos falando sobre as acusações contra Israel. Não façam para mim o trabalho fácil. Eu estou aqui para responder todas as acusações, Rodrigo. Ó, inclusive a gente tá com 1.000 pessoas ao vivo aqui, viu, Major? Sua assessoria acabou de mandar a mensagem, falou que a live tá ótima, e a gente tá com vários superchats aqui, viu, Albertinho? Legal, legal. Eu queria só saber uma coisa, ô Major. O Hamas realmente, na faixa de Gaza, ele foi exterminado? Vocês conseguiram cortar a cabeça dessa serpente? Ah, não deve ter nada ali em Gaza mais, né? Acho que já acabou com tudo lá. Olha, nós conseguimos golpear muito fortemente o Hamas na faixa de Gaza, mas infelizmente o Hamas ainda continua ali na faixa de Gaza. O Hamas não foi ainda não foi eliminado na faixa de Gaza. A faixa de Gaza, de acordo com o acordo que precisa ser cumprido ali na faixa de Gaza, a faixa de Gaza precisa ser desmilitarizada, o Hamas precisa ser desarmado e o Hamas precisa sair do governo da faixa de Gaza. Nós esperamos que isso aconteça nessa segunda fase do acordo e nós não vamos descansar até que o Hamas seja totalmente desmantelado e não continue representando uma ameaça para o território de Israel. Não tem dúvida que o Hamas está muito mais fraco, mas o Hamas ainda está armado e ainda continua governando a faixa de Gaza. Quando acabar, o senhor acredita que Israel vai pegar um pedaço maior ali de Gaza? Eu ouvi falar que Israel vai ocupar de 50% a 60% do território de Gaza. Israel, nesse momento, atua em 53% da faixa de Gaza para garantir a segurança da nossa população. Quando o Hamas se desarmar, quando a faixa de Gaza for desmilitarizada, não tem nenhum plano para as forças israelenses continuarem na faixa de Gaza. Vejam, nós entregamos a faixa de Gaza para a autoridade palestina. E o que recebemos, Rodrigo? Nós recebemos um Estado palestino ou nós recebemos um Estado terrorista? Ou um foco de terror? É isso que nós recebemos. E é muito importante que todos entendam. O Hamas fez o 7 de outubro com o objetivo de matar a maior quantidade possível de civis, sequestrar a maior quantidade possível de civis e fazer o maior dano possível ao Estado de Israel. Se o Hamas tivesse capacidade, o Hamas eliminava o Estado de Israel no 7 de outubro. Isso só não aconteceu, porque o Hamas não tinha capacidade para fazer isso. Essa segunda etapa da operação, a ajuda humanitária está chegando 100% em Gaza? A ajuda humanitária está entrando na faixa de Gaza, o exército de Israel não é responsável pela distribuição. Quem é responsável pela distribuição é o Hamas. Infelizmente, o Hamas rouba a grande parte da ajuda humanitária que entra na faixa de Gaza, porque o Hamas não dá valor para a sua população. Então, em vez de toda a ajuda humanitária chegar na população civil, o Hamas rouba essa ajuda humanitária, vende a preços altíssimos, e assim é mais uma fonte de renda para o Hamas. Mas tudo que foi combinado de entrar em Gaza tá entrando. Todos os caminhões acordados, vai entrar certa quantidade de ajuda humanitária, vai entrar 100%. Tudo que foi acordado está sendo cumprido. Absolutamente. E aí, então, quem tá prejudicando a população, no caso, é o Hamas, ele que tá extraviando essa mercadoria que tá entrando. Você tem dúvida disso? Me falaram que essa mercadoria que tá entrando tá sendo usada só para abastecimento do comércio interno, que ainda é muito pequeno lá dentro, né? Poucas pessoas têm condição de comprar, então a população continua passando fome aí. Mas sabendo que A ajuda humanitária, Rodrigo, só um minuto, a ajuda humanitária, ela não entra para ser vendida para a população. Sim. Ela entra para ser distribuída para a população. Exato. Mas o exército de Israel não é responsável pela distribuição. Mas isso não é mais fácil de monitorar, Major? Quem tá pegando essa ajuda humanitária, se o Hamas tá fazendo isso, é muito fácil identificar quem tá pegando esses recursos e atuar de forma mais efetiva. Isso é fichinha pro exército de Israel. Mas isso não é responsabilidade do exército de Israel. O direito internacional obriga um exército beligerante em permitir a ajuda humanitária para a população civil, e não para distribuir a ajuda humanitária para a população civil. Quem é responsável por isso são as organizações internacionais das Nações Unidas e quem governa a faixa de Gaza nesse momento, que é o Hamas. E essa denúncia de estupro coletivo, isso realmente está acontecendo? O que o senhor tem para falar sobre isso? Eu vi falar que estão treinando até cães para fazer isso. Inclusive numa das maiores páginas do Brasil de geopolítica, isso foi postado essa semana. Eu não sei sobre que denúncia você está falando, Rodrigo. O senhor não ouviu falar nada disso, de estupro coletivo com a população que está sendo presa em Gaza, que o exército de Israel está cometendo? Isso é conversa que está rolando, então. Que o exército de Israel está cometendo estupro coletivo na faixa de Gaza? Sim. Essas informações estão circulando no Brasil.
Inclusive, estão falando que qual é a treinaram cães pra fazer isso. Qual é a fonte, Rodrigo? Eu posso te mandar. Mais uma vez, eu repito. Uma das maiores páginas de geopolítica do Brasil postou isso essa semana. Eu perguntei qual é a fonte. É o Hamas? Ah, tá. Rodrigo, o exército de Israel tem um compromisso não somente com o direito internacional, mas com a verdade. Isso não quer dizer que não tem desvios de conduta no exército de Israel. Eu comecei falando sobre isso e eu vou continuar agora falando sobre isso. Eu sou também advogado, eu fui advogado do exército de Israel. Eu denunciei terroristas, mas eu também denunciei soldados que tiveram desvios de conduta. Autorizei ataques contra alvos terroristas, mas também proibi ataques que não estavam de acordo com a lei internacional. Então eu sei que existem desvios de conduta, mas os desvios de conduta, eles são analisados, são investigados e são julgados pelo exército de Israel. O Estado de Israel é um Estado democrático. Nós julgamos desvios de conduta. E isso é muito importante que todos entendam. Me falaram aqui que a FEPAL, que é a Federação Palestina no Brasil, ela postou essa informação na página dela. E qual é a fonte? A fonte da FEPAL é o Hamas, então? Eu tô te perguntando, eu não sei. Eu não acompanho a FEPAL. Ô, Robertinho, vamos jogar podemos ler os superchats, Major? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas vocês estavam... Eu achei que vocês iam me fazer perguntas capiciosas. O senhor responde tudo aí. Tudo Não, porque tem algum o ponto senhor aí que a responde gente tudo não aí. passou, que você acha que é muito importante esclarecer pra gente? Porque você falou que tem muita informação que chega e muita coisa distorcida. O que é uma principal fonte de distorção que a gente está recebendo aqui que deve ser, né, tratada de forma mais responsável? Olha, eu acho que se vocês quiserem falar sobre a faixa de Gaza, eu acho que a maior narrativa que vocês devem receber aí é que Israel comete genocídio na faixa de Gaza. É o termo. Que quantidade de pessoas que morrem na faixa de Gaza, nós podemos falar sobre isso. Mas elas morrem mesmo, o senhor concorda com isso? Sem dúvida. Várias crianças, vários civis estão morrendo em Gaza. Sem dúvida, isso é uma tragédia. Inclusive, depois do acordo de paz, mais de 1.000 palestinos já morreram, né? Rodrigo, tem uma expressão em hebraico que se diz que Dam libi yotzei alehem. O sangue do meu coração sai em direção a essas pessoas quando eu vejo pais enterrando seus filhos. Quando eu vejo civis pagando o preço da guerra. Isso é uma tragédia. É realmente uma tragédia. Mas precisamos entender que o Hamas utiliza esses civis como uma estratégia. Eles se escondem atrás de civis e eles utilizam as mortes de civis como uma pressão para acusar Israel. Para eles, se esconder atrás de civis é o win-win situation, porque vai acontecer uma das duas coisas. Eles sabem que o Estado de Israel respeita as normas internacionais e eles acreditam que se escondendo atrás de civis, o exército de Israel não vai atacar os terroristas. E eles também sabem que se o exército de Israel atacar os terroristas, então os civis vão pagar o preço e aí eles vão utilizar as mortes de civis para acusar Israel. Então isso é uma tragédia. Mas eu quero falar um pouco com vocês sobre a acusação de genocídio, sobre a quantidade de civis que realmente morreram na faixa de Gaza. Segundo o Hamas, morreram na faixa de Gaza cerca de 70 mil civis. Desculpa, cerca de 70 mil pessoas morreram na faixa de Gaza, segundo o Hamas. O Hamas publica quase todos os dias quem são essas pessoas que morrem na faixa de Gaza. Quantos jornalistas, quantos médicos, quantas mulheres, quantas crianças, quantos idosos. O que o Hamas não publica? O Hamas não publica quantos terroristas morreram na faixa de Gaza. O que mais o Hamas não publica? Quantas pessoas morreram por mortes naturais? O que mais o Hamas não publica? Quantas pessoas morreram pelos mísseis que foram lançados pelo Hamas, falharam e se explodiram na faixa de Gaza? O que mais não publica o Hamas? As pessoas que foram assassinadas pelo próprio Hamas na faixa de Gaza. Agora, eu tenho um compromisso com a verdade. Eu não sei quantas pessoas foram assassinadas pelo Hamas. Eu sei que muitas, mas não sei quantas. Eu também sei que 10% dos mísseis lançados pelo Hamas falharam e se explodiram na faixa de Gaza. Dos 15 mil, cerca de 1.500 se explodiram na faixa de Gaza, inclusive um deles em um hospital. Mas eu não sei quantas pessoas morreram por causa desses mísseis. Mas o que eu sim sei, eu sei que em 2 anos de guerra, cerca de 15 mil pessoas morreram por mortes naturais. Isso são dados da autoridade palestina. E eu sei também que 25 mil pessoas que morreram na faixa de Gaza são terroristas. Vocês têm monitorado como que esse armamento entra em Gaza? Tem, mas deixa eu só terminar o pensamento. Desculpa, por favor, nossa. Desculpa, vai lá. Mas é importante você entender o que eu tô falando, Rodrigo. 25 mil pessoas são terroristas. Ou seja, dos 70 mil, 25 mil são terroristas, me ajuda a fazer a conta. 25 mil são terroristas, 10 mil morreram por mortes naturais. Quantos sobraram? 35 mil, certo? Isso eram 70 mil, né?
70 mil, 25 mil terroristas, 10 mil por mortes naturais, sobraram 35 mil, certo? Isso. Ou seja, qual a relação entre a quantidade de terroristas e a quantidade de civis que morreram em Gaza? São 25 mil civis, são 25 mil terroristas, de acordo com os dados israelenses, e 35 mil civis, segundo os dados do Hamas. Ou seja, a relação é mais ou menos 1 para 1. Agora eu pergunto para vocês. Vocês sabem qual é a relação entre a morte de civis e militares em guerras urbanas como essa travada na faixa de Gaza, segundo a ONU ou segundo a União Europeia? Segundo a União Europeia, é de 1 para 9. Em um relatório de 2009. E um outro relatório de 2022 das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, em guerras urbanas como essa, 90% das pessoas que morrem em guerras urbanas são civis. Ou seja, para cada 1 militar, 9 civis pagam o preço da guerra. Quer dizer, de acordo com os números da ONU, teriam que ter morrido na faixa de Gaza 225 mil civis. Se foram 25 mil terroristas, teriam que ter morrido 225 mil civis. Então a pergunta não é como morrem tantos civis na faixa de Gaza. A pergunta certa é: que mágica Israel faz para que morram tão poucos civis na faixa de Gaza em relação aos outros conflitos ao redor do mundo? E a resposta é que não é uma mágica. É que Israel faz o que nenhum outro exército ao redor do mundo faz. Nós avisamos antes de nossos ataques. Nós lançamos na faixa de Gaza dezenas de milhões de panfletos. Nós já fizemos centenas de milhares de ligações em árabe para a população palestina em Gaza evacuar as zonas de combate. Nós fizemos zonas humanitárias, corredores humanitários, pausas humanitárias. Nós abortamos centenas de ataques aéreos porque civis apareceram nas zonas que seriam atacadas pelo exército de Israel. E por isso, na guerra em Gaza, morreram menos civis do que qualquer outra guerra urbana ao redor do mundo, segundo a ONU e a União Europeia. Major, podemos ler o superchat? Eu sei que sua agenda tá apertada, mas eu falei que sou assessor aqui, vou ler só os mais importantes aqui, os valor maior. Eu acho que eu tenho mais 20 minutos. Ela me falou aqui. Mas vamos lá. O Juliano mandou aqui. Pergunta pra ele sobre as 75 mil mortes que o próprio Estado de Israel confirmou. E aqui a comunidade internacional alega 70% dessas sendo crianças, mulheres e idosos incapazes de sair da região. Acho que foi essa que ele acabou de explicar, não foi? Eu acabei de explicar, mas qual é o nome da pessoa? Pode falar o nome da pessoa que fez a pergunta? Juliano JG. Juliano JG. Juliano, eu vou repetir o que eu acabei de explicar. Pode ser que realmente morreram na faixa de Gaza 70 mil pessoas, isso é uma tragédia. Para o Hamas isso é uma estratégia. Tá? Mas nós precisamos ver dessas 70 mil pessoas, quantos são civis, quantos são terroristas, quantos morreram por mortes naturais. 25 mil são terroristas. Pelo menos 15 mil morreram por mortes naturais. Ou seja, a relação entre terroristas e civis que morreram na faixa de Gaza é mais ou menos de 1 para 1. Segundo a ONU, a relação é de 1 para 9. Ou seja, teriam que ter morrido na faixa de Gaza 9 vezes mais civis do que realmente morreram segundo a ONU. Isso não quer dizer que não damos valor para cada um que morre na faixa de Gaza, isso é uma tragédia. Mas precisamos entender que na faixa de Gaza morrem menos civis do que qualquer outra guerra urbana ao redor do mundo, por causa de todas as ações que Israel faz para evacuar os civis das zonas de combate, para abortar os ataques israelenses quando civis aparecem nas zonas de combate, ligando para os civis para evacuarem. É muito importante entenderem antes de voltarem a falar narrativas que não têm nenhum fundamento. Major, o Thiago Mars 95 perguntou aqui. Ele diz que Israel age baseado na lei internacional. Usar fósforo branco é permitido na lei internacional? Como ele explica a produção dessas armas? É uma ótima pergunta do Thiago. Então, primeiro, o exército israelense não está usando fósforo branco na guerra com o Irã. De qualquer forma, a utilização de fósforo branco não é proibida pelo direito internacional. Ela é permitida com uma série de restrições. E o exército israelense, quando utiliza com todas as restrições de acordo com a lei internacional. O exército israelense tem um compromisso com as normas internacionais, diferente de nossos inimigos. Enquanto nossos inimigos utilizam mísseis para atingir nossos civis, nós atuamos de acordo com todas as normas internacionais e atingimos somente alvos militares. Então, em vez de continuar falando narrativas, é muito importante receber as informações oficiais do exército de Israel para entender realmente os fatos. Onde que o exército de Israel usou fósforo branco?
O exército de Israel, ele pode ter utilizado fósforo branco na guerra que travou, seja na faixa de Gaza, seja no Líbano, eu não vou entrar agora em detalhes, mas todas as vezes que foram, ou se foram utilizados de acordo com todas as restrições, ou seja, em nenhum momento em zonas que são zonas urbanas ou zonas que têm uma quantidade grande de população civil. Quanto, assim, Major, como que vocês sabem a quantidade de pessoas que compõem o Hamas ou Hezbollah? Como é que vocês conseguem inferir essa quantidade de membros que eles têm? Nós temos olha, se nós temos inteligência que nós conseguimos atingir 40 líderes do regime iraniano em 40 segundos, em 3 localidades diferentes, eu acredito que vocês vão entender que nós temos capacidade também de saber quem são os terroristas, as pessoas que fazem parte dos grupos terroristas aqui na região e também no regime iraniano. Nós temos uma inteligência muito capacitada e nós conseguimos entender, nós conseguimos saber quem são os terroristas que estão atuando para atingir nossos soldados, para lançar foguetes, lançar mísseis em direção à nossa população, porque nós estamos travando uma guerra pelo nosso futuro existencial. Então nós precisamos ter uma inteligência muito capacitada, uma força militar muito capacitada para eliminar essa ameaça ao nosso futuro existencial. O Hezbollah vamos pensar, um grupo muito maior e melhor armado que o Hamas. É isso, não é? Isso é fato, né? O Hamas eram quantos membros aproximados aí? Você tem essa informação? O Hamas está quando? Antes do 7 de outubro? Agora? Durante agora, atualmente. Depois no 7 de outubro eles eram quantos aproximados? No 7 de outubro eles eram cerca de 35 ou 40 mil. Tá, hoje então seriam aí 10 mil restantes. Não, esse seria a lógica, é uma pergunta muito boa. Seriam 45 mil, nós atingimos 45 mil, nós atingimos 25 mil, teriam que ter 15, 20 mil. Por que não? Porque o Hamas rouba a ajuda humanitária que entra na faixa de Gaza para ser uma fonte de renda e através dessa fonte de renda alistar mais pessoas para o Hamas. Então nós sabemos que desde o 7 de outubro milhares de terroristas foram alistados para as forças do Hamas na faixa de Gaza. O Lucas Bustamante mandou R$50 aqui e perguntou: você concorda com a afirmação do ex-ministro das Finanças, Bezalel, de que matar cada homem, mulher e criança em Gaza seria justificado e moral? Vocês acham que quem luta pela própria sobrevivência é terrorista? Vocês lutam pelo quê? Olha, eu não acho que isso foi dito. De qualquer forma, eu sou um militar, eu sou porta-voz do Exército de Israel e as ações do Exército de Israel são todas visadas para atingir somente alvos militares. Nós atingimos terroristas, nós atingimos mísseis que estão direcionados ao território de Israel, nós atingimos lançadores de mísseis, nós atingimos locais que são utilizados por terroristas para fazer suas ações contra o território de Israel. Isso não quer dizer que civis pagam o preço da guerra. Eu volto a dizer, isso é uma tragédia, mas isso não quer dizer que eles são nossos alvos. O Luiz Vieira perguntou aqui: perguntem para ele de onde vêm os órgãos e peles dos bancos de doação, se as taxas de doação israelenses são baixas. Se as taxas de doação israelenses são baixas? Exato. Não entendi a pergunta, desculpa. O banco de doação de Israel, quem que tá fornecendo órgãos, peles, coisas do tipo? Eu sou o porta-voz do Exército de Israel, eu não acho que essa pergunta tem a ver comigo. Tá. A gente tá caminhando aqui pra última aqui, ó. Na verdade, seu assessor aqui mandou mensagem aqui. Temos que acabar, pessoal. Eu sei que são muitas questões, mas eu acho que fica aqui um convite para uma próxima conversa, Major. Quem sabe quando você vier aqui no Brasil, vir aqui presencialmente. A gente acho que teve um erro de comunicação há um tempo atrás. Um conhecido de uma assessora sua me procurou pedindo para marcar um debate entre você e um convidado nosso. Só que aí acabou que não tinha autorização nenhuma da sua assessoria, né? E aqui eu faço o convite, se o senhor quiser debater aqui no Três Irmãos também, aqui é conhecido como uma casa de debates no Brasil, a gente tem vários convidados que estão dispostos a sentar na mesa com o senhor e ter essa conversa, né? Pessoas mais qualificadas para fazer questionamentos com o senhor e a gente tentar esclarecer cada vez mais a audiência. Se o senhor topar um debate, já fica aqui o nosso convite também, né, Albertinho? É isso aí, é importante, de verdade, né? Trazer entendimento, trazer a percepção, ou enfim, os dados, né, de alguém que realmente tem responsabilidade, autoridade e competência para falar sobre. Para não sair uma conversa desviada, ou sei lá, uma coisa que não é o que realmente deve ser dito aqui. Olha, Rodrigo e Robertinho, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu acho que nessas, acho que quase 2 horas que nós estamos conversando aqui, eu acho que se tem uma coisa que ficou clara,
que não tem nenhuma pergunta, que não tem resposta, não tem nenhuma acusação, que não tem explicação. É muito importante esclarecer tudo. Eu acho que a desinformação no Brasil é muito grande, as narrativas enganosas são imensas. Nesse momento, nós estamos empenhados em guerrear contra um regime terrorista que deseja a nossa destruição. Assim que essa guerra terminar, eu for para o Brasil, eu garanto que vou entrar em contato com vocês através da minha assessoria e a gente pode tentar agendar alguma coisa. Antes de nós terminarmos, eu posso dar um aviso, deixar um recado ao povo brasileiro? O espaço é seu. Eu queria dizer ao povo brasileiro que eu sou muito grato ao povo brasileiro. O povo brasileiro recebeu meus avós de braços abertos depois que meu avô passou pelo Holocausto, por Auschwitz, onde nenhum país estava disposto a receber meu avô. Meu avô foi recebido em Petrópolis, e assim eu nasci no Brasil, fui criado no Brasil. Eu tenho um amor muito grande pelo povo brasileiro. O povo brasileiro tem uma oportunidade imensa que nunca teve desde a fundação do Estado de Israel, que é ter um porta-voz que fala português para poder se comunicar diretamente no idioma que o povo brasileiro entende, trazer as informações oficiais do Exército de Israel. Eu sei que as narrativas enganosas são imensas, a desinformação é muito grande, e eu estou aqui para poder trazer todas as informações, poder ajudar a todos que têm interesse em entender o que acontece aqui em Israel, para poderem receber os fatos, receber as informações oficiais e poderem decidir de que lado da história querem estar. Essa guerra que é travada entre o Estado de Israel e o regime iraniano é, na verdade, uma guerra de valores. É uma guerra que é travada entre os valores da jihad, do extremismo islâmico, da destruição do ódio que são representados pelo regime iraniano, os valores da democracia, os valores cristãos, judaicos, da liberdade, da equidade, que são representados por Israel e pelos Estados Unidos. E agora cada um precisa decidir de que lado da história quer estar. Se quer estar do lado da opressão, da destruição, do ódio, ou do lado da democracia, dos direitos humanos e da liberdade. Só acha errado a gente convidar pessoas que falam a favor da Palestina, que falam, judeus que falam contra Israel. A gente conversa com todas as pessoas aqui. O senhor acha errado a gente trazer essa conversa aqui na mesa? Eu acho que vocês têm que dar oportunidade para todos trazerem as informações e deixar o povo decidir de que lado quer estar. Obrigado, Valeu, viu, boa. Major? Obrigado mesmo. E fica o convite para a próxima. Já agradeço a sua assessoria daqui também, que tá me cobrando aqui, mas até a próxima, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço grande.